A polícia dinamarquesa está fazendo uma prisão e levando seu transgressor algemado para ser fichado. Mas esse não é um criminoso comum. Na verdade, ele não é um criminoso. Ele é um designer de brinquedos e está pesquisando para a versão deste ano do brinquedo de construção mais vendido do planeta. A sua fabricação vai levar anos de projeto e desenvolvimento, toneladas métricas de plástico, 1.200 máquinas de molde trabalhando 24 horas por dia, um exército de robôs, linhas de pintura e embalagem precisas, máquinas de triagem automatizadas e um enorme sistema de distribuição global. A fábrica de Billund é realmente quase um Lego gigante. É modular, consiste de peças que se encaixam perfeitamente. Tudo começa com um simples bloco interconectável e vai crescendo até se tornar um império de brinquedos global, a Lego. Mega Máquinas. E agora chegamos à nossa prisão. Lego. A equipe de projeto da Lego chegou a uma delegacia de polícia dinamarquesa para ter um pouco de inspiração. É uma equipe de elite com um grande desafio: projetar a última versão do conjunto Lego mais popular da história. A delegacia é o carro-chefe da cidade da Lego, a coleção original da companhia. Globalmente, as crianças passam cerca de 5 bilhões de horas por ano jogando com os blocos icônicos. Os blocos básicos, os tijolos clássicos, não mudaram muito desde 1958. Mas a demanda pelo brinquedo dinamarquês só cresceu. No mundo todo, 7 conjuntos de Lego são vendidos a cada segundo. A delegacia e o resto da cidade Lego é atualizada em poucos anos para acompanhar os tempos. E como cada esquadrão de polícia, essa equipe de projeto tem seu próprio recruta. Aqui eu posso ver que ele tem cerca de 1,50, 1,70. Eu estou na Lego há menos de 4 semanas. Quando eu tinha uns 12 anos, eu enviei uma carta para a Lego perguntando como me tornar um designer da Lego. E eles me mandaram uma resposta dizendo quais qualificações um designer da Lego regular teria que ter e no que eu deveria me especializar. Então eu estudei tecnologia, arte e design e percorri todo o caminho até a universidade, onde eu estudei design de produto. Fazer parte da equipe da Cidade Lego é como um sonho se realizando. Eu não sei como dizer de outra forma. A equipe tem 1 ano e meio para colocar o novo conjunto da estação policial nas prateleiras. A criação do novo conjunto terá 5 passos: design e desenvolvimento, moldagem, pintura, decoração, embalagem e distribuição. Os designers experientes tentam ver a delegacia real pelos olhos das crianças. Se temos pessoas malucas, podemos usar isso contra elas. Acho que temos algumas pessoas loucas aqui. Você tem um carro favorito? Sim, alguns são melhor do que... Torben é o designer sênior e Karsten é o líder de criação. Temos que ser verdadeiros às mães que compram o produto para os filhos. Elas também devem pensar: a cidade é um lugar seguro. O conjunto precisa de recursos icônicos da polícia, mas nada muito violento. Não há armas na cidade Lego. O que vocês acham? Há algo aqui que diríamos: uau, por que não fizemos isso? Eu acho que poderíamos fazer uma coisa dessas. É uma equipe internacional de desenho para clientes globais, mas os brinquedos ainda não são feitos principalmente na mesma cidade pequena, onde a Lego nasceu, Billund, na Dinamarca. Eu diria que é aqui que a maior parte da magia é transformada em algo físico. A usina de moldagem é dividida em 3 áreas principais: 14 silos em torre, onde o plástico granulado cru entra; 12 linhas de produção, onde os tijolos Lego nascem; e o armazém de 23 metros de altura, onde os tijolos são classificados antes de irem para a área de decoração e embalagem. Estendendo-se por mais de meio quilômetro, a fábrica de Billund é uma máquina de fazer blocos que nunca para.
Fazemos cerca de 500 blocos por segundo, que são 30 mil tijolos por hora, 24 horas, 7 dias por semana. Estamos falando de bilhões de tijolos sendo pré-produzidos nesta cidade a cada ano. A fábrica da Lego em Billund é a maior fábrica de moldagem plástica do mundo. Suas máquinas de moldagem produzem 21 bilhões de blocos por ano. Com o fornecimento de apenas 2 anos de blocos, você poderia construir seu caminho para a Lua. A usina utiliza até 60 toneladas de plástico granulado ao dia, e os 14 silos garantem que a fábrica sempre tem o necessário para uma semana. Uma intrincada rede de tubos alimenta uma dúzia de linhas de moldagem, cujas máquinas produzem 7 mil formas e cores diferentes de Lego. Robôs pegam os tijolos recém-fabricados e os enviam em uma estrada para o enorme armazém de classificação e estocagem. A partir daqui, alguns elementos ficam em Billund para serem decorados e embalados, mas a maioria viaja para a República Tcheca e para o México. Satisfazer a demanda global por todos esses brinquedos não é fácil. A indústria tem um obstáculo natural para empresas que tentam criar lealdade à marca. As crianças crescem. Mas onde muitos veem um problema, esta empresa vê oportunidade. Eles mantêm clientes fazendo brinquedos que agradam construtores de todas as idades. Seus conjuntos clássicos são destinados a crianças de 5 a 9 anos. Os conjuntos maiores duplos são feitos para as crianças menores. Lego Technic e Mindstorms voltados a adolescentes e adultos. Em Billund, os designers se preparam para uma mesa redonda na fábrica de ideias toda branca. Antes de qualquer plástico ser derretido, o conjunto da delegacia de polícia precisa de seu novo visual. O prazo de entrega está a meses de distância e a equipe passou mais de um ano testando novos projetos. Então vamos a algumas funções muito boas e simples, que sabemos que eles também podem manipular e construir e entender. Precisamos fazer alguma investigação sobre o que as crianças preferem. Eles usam inspiração da delegacia real para criar um conjunto que as crianças possam reconhecer em qualquer lugar do mundo. Eu pessoalmente gosto da delegacia que vimos, de onde foi retirada a mugshots, a configuração toda icônica. Oh, sim, certo. Portanto, você provavelmente sabe sobre isso. Você já esteve lá, mas você tem... Eu não estive lá, não. Eu apenas a vi com as linhas e... Eles dão uma história ao novo conjunto, permitindo que as crianças brinquem com o ladrão dentro da cela da prisão. E então nós conversamos sobre essa área aqui, que estava aberta. Mas agora eles podem escapar pela parede aqui. Portanto, é possível escapar. O assaltante tem um plano: fazer sua grande fuga pela parede e pela carga. Se você tivesse um holofote, seria muito legal, eu acho. Mas ele precisa de uma ferramenta de fuga. Ele encontra um pé de cabra debaixo da cama e usa-o para fugir. O pé de cabra é uma invenção de duplo propósito. Este é o pé de cabra final. E do jeito que funciona é que cabe na mão do ladrão, de forma que ele pode fugir da cadeia e invadir bancos. E ele também funciona como um pé de cabra de verdade. Se os seus blocos estiverem presos, você pode usar essa extremidade aqui ou a outra extremidade para soltá-los. No final, os designers veem-se com um conjunto de 783 peças. Mas isso não quer dizer que a fábrica terá de fazer 783 moldes para todas as peças. Os moldes são caríssimos, até €250.000 cada. Os projetistas tentam usar as peças existentes em combinações únicas para fazer novos conjuntos. A flexibilidade dos blocos interconectáveis é a pedra angular do negócio da Lego. As combinações são limitadas apenas pela imaginação do construtor. Afinal, usando apenas 6 blocos da mesma cor, o construtor pode fazer 915.103.765 combinações diferentes. Usar os blocos existentes para a construção libera os designers para acionar um novo personagem para o conjunto deste ano, o fiel cão policial. Git Thorsen é a escultora da equipe.
Minha função é capturar esse pastor alemão e fazê-lo em uma peça de Lego como esta. Isso é muito característico de um pastor alemão, porque ele tem essas lindas orelhas apontando para cima quando ele está muito consciente do que está acontecendo. E então ele tem essas costas inclinadas. São essas coisas que eu procuro. Então, como você transforma um pastor alemão real em um brinquedo de 3 centímetros? Primeiro olhei para o cachorro de verdade. Peguei imagens nas quais pode-se ver a estrutura óssea e muscular. Primeiro eu o esculpi com esta argila enquanto está mole. E então eu olho para minha grade, vejo onde estou para ter o tamanho certo. Ela afina a forma básica com uma faca de esculpir, mas o cão policial está longe de terminar. A maior parte do conjunto da delegacia está pronta para a linha de produção, mas primeiro o novo cão precisa de uma transformação. Da argila ao plástico. O plástico é o elemento vital do setor de brinquedos. A fábrica de Billund, na Dinamarca, utiliza uma enorme variedade de máquinas e ferramentas para fazer brinquedos de alta qualidade, incluindo injetores, pintura de precisão e máquinas de embalar. Mas a moldagem plástica nem sempre foi o negócio da Lego. A empresa começou muito antes das linhas de produção automatizadas, com meras sucatas de madeira. Ole Christiansen Kirk nasceu em 1891, o 10º de 13 filhos. Com apenas 7 anos de idade, ele tornou-se aprendiz de carpinteiro para ajudar a alimentar sua família. Ole cresceu para ser um mestre carpinteiro e aos 25 anos de idade ele já possuía sua própria oficina. Mas no início da década de 1930, a família Christiansen passou por tempos difíceis. 1932 foi um ano terrível para ele, porque não só a depressão se instalou, mas ele também perdeu sua esposa. Sozinho, com 4 filhos em situação de pobreza, Christiansen reinventou sua carreira aos 41 anos de idade. Então ele usou sucata de madeira para começar a fazer brinquedos, o que era muito natural para ele porque ele adorava crianças. Ele tinha um caráter lúdico e ele era muito hábil com madeira. Por 2 anos, ele fez brinquedos nas horas vagas, mas a demanda cresceu o suficiente para que ele começasse a fazer brinquedos em tempo integral. Em 1934, Christiansen combinou 2 palavras dinamarquesas, leg e got, que significa jogar bem, e nasceu a Lego. Quase 80 anos depois, eles fazem brinquedos em grande escala, graças a máquinas de moldagem de injeção. As máquinas pegam o plástico granulado, o aquecem até 250 graus e injetam a pasta de dente de plástico no molde. Os moldes mantêm até 120 toneladas de pressão à medida em que o plástico esfria em sua forma característica. Isso é como segurar o plástico sob 3 caminhões totalmente carregados. Mesmo com tecnologia avançada, transformar granulado em blocos, telhas e dados ainda está no cerne do que a Lego faz. E nenhuma máquina, robô ou ferramenta é mais importante para esta super fábrica que uma única peça, o molde. Os moldes são os principais operários desta fábrica. Cada bloco único tem de ser projetado com precisão quase sobre-humana. Isso porque cada bloco produzido não só tem que encaixar perfeitamente no conjunto no qual vem, mas também tem que se interconectar com todos os blocos individuais feitos desde 1958. O novo conjunto da delegacia de polícia precisa de um novo molde para o cão policial. Os moldes nascem a poucos minutos de distância do chão da fábrica, onde uma equipe altamente especializada transforma esculturas em argila em moldes de precisão. Primeiro, o cão policial esculpido dá uma volta numa mesa de digitalização 3D. A digitalização é mapeada e suavizada para que não haja bordas pontiagudas e potencialmente nocivas. Então, designers de moldes manipulam as peças de moldes virtuais para criar o espaço perfeito para o cão Lego. Eles abrem espaço para o plástico quente, as chamadas linhas de separação, e tentam prever quaisquer vazamentos ou riscos. O
projeto final passa para uma máquina operatriz gigante que esculpe um protótipo do molde em bronze. Cada protótipo recebe uma montagem teste. O que parece perfeito na tela do computador pode não caber no mundo real. O molde passa por uma finalização à mão, que garante superfícies bem lisas. Este protótipo passa por um teste em uma linha de injeção de pequena escala. Apenas moldes perfeitos vão para o chão de fábrica. As 12 linhas de moldagem produzem peças de Lego, 36 mil por minuto, que podem ir para qualquer conjunto. O novo molde do cão policial está pronto para ir para o chão de fábrica. Eu trabalho na Lego há cerca de 20 anos. E há 15 desses 20 anos eu mudo moldes. Então eu tenho um pouco de experiência. Meu pai trabalhava aqui antes de mim. Na primeira vez que vi uma máquina de moldagem, eu pensei, uau, são máquinas grandes e complicadas. Demora apenas cerca de 2 horas para mudar um único molde. Mas a flexibilidade adquirida faz valer a pena o tempo de inatividade. Os moldes pesam entre 150 e 1.500 quilos. Finn não é o único trabalhador de segunda geração na fábrica. Os filhos de Oldkirk desempenharam um papel importante em manter a empresa funcionando. Eles ajudaram a construir uma nova fábrica quando a oficina original foi incendiada em 1942. As coisas pareciam agravar-se após a Segunda Guerra Mundial, quando a madeira era difícil de se encontrar. Mas Oldkirk e seus filhos contornaram o problema investindo em um novo material, o plástico. Christiansen comprou sua primeira máquina de moldagem de injeção de plástico em 1947. Deu certo. No final da década de 1950, sua empresa de brinquedos era um sucesso internacional. Com o cão policial tomando forma, Finn passa para outra máquina para uma amostra aleatória. As amostras vão por um sistema de tubos até a sala de controle de qualidade. Aqui, elas passam por uma série de testes para garantir que cada bloco satisfaça a margem de erro de centésimos de milímetro. A altura do bloco e as travas são testadas separadamente. A verificação mais importante é para o que eles chamam de poder de agarramento. Um garoto de 5 anos de idade tem que brincar com esses elementos, juntá-los e eles têm que ter o poder de agarramento para não se soltarem, mas também devem se soltar de novo. As máquinas de molde são tão precisas que apenas 12 peças de cada 100 mil não são aprovadas no teste de controle de qualidade. Foi essa consistência de poder de agarramento que levou a companhia para o mercado global. Em 1955, o filho de Oldkirk, Gottfried, viu o potencial dos novos mercados. Ele apresentou a seu pai a ideia de criar um sistema de brinquedos que pudessem se encaixar. Dessa forma, as crianças poderiam continuar a comprar brinquedos para expandir seus conjuntos existentes. Parecia o veículo perfeito para os blocos que Oldkirk tinha inventado. Eles lançaram a primeira cidade Lego daquele ano, completa com carros da polícia. Mas os primeiros tijolos eram ocos e não conseguiam segurar o sistema bem junto. Então, em 1958, o bloco com pinos da Lego nasceu. O bloco mais estável tornou-se o ícone da companhia, bem como a sua peça mais versátil. E manter esses blocos consistentes significa muita manutenção. Um pequeno exército de técnicos de manutenção mantém os moldes em boa forma. Consideramos o molde o coração do processo. É a parte mais cara da injeção. Eles custam aproximadamente entre 40 mil e 200 mil euros. Cada molde ganha uma verificação pessoal por um técnico de manutenção a cada 3 semanas. Eu faço cerca de 2 moldes por dia e os examino completamente.
Temos que tratá-los com consideração e muito cuidado e amor, porque os reparos são muito caros. Todos os 300 componentes de moldes recebem uma lavagem completa e em seguida são lustrados à mão. Nós não podemos esquecer que o que produzimos, o que fazemos aqui, vai para nossos clientes e nossos clientes são filhos. E os filhos têm de ter segurança e ter algo para desfrutar. As crianças não são as únicas que compram e constroem. A companhia também possui muitos seguidores fiéis entre os adultos. O brinquedo dinamarquês é especialmente popular na Europa. Em Zwolle, na Holanda, acontece o maior evento anual da Lego no planeta. 75 mil fãs vêm aqui todos os anos para mostrar as suas criações. Cerca de metade do evento é voltada para crianças e o resto é para os fãs adultos. Nós somos o maior evento no mundo da Lego. O mundo da Lego é para todos, o que significa que é para as crianças, é para os pais, mas também é para os nossos fãs adultos. Eles se autodenominam fãs adultos da Lego, ou AFOS. E eles levam a construção muito a sério. Eu não me ligo muito em crianças, mas admito que o Lego é feito para crianças. Os AFOS gostam de Lego, mas na vida real é feito para crianças. Então, eu tenho que aceitar isso. Este é um modelo do Museu Rijks. É o Museu Nacional Holandês de Arte Clássica. Existem mais de 300 mil blocos neste modelo do Museu Rijks. Muitos dos fãs adultos dão crédito à Lego pela formação de suas carreiras. Eu sou um engenheiro civil. A Lego é muito útil se você escolher uma profissão técnica, porque realmente estrutura sua mente para pensar como as coisas funcionam, como as coisas são colocadas juntas, como as coisas são estruturalmente fortes ou fracas. Mas o trabalho ideal para qualquer fã incondicional é na Dinamarca, na fábrica. Estar na Lego é o único trabalho que eu já quis na vida. Sam, o designer estreante, começa sua primeira turnê pela planta, onde o conjunto da delegacia está na fase 2, moldagem. Eu nunca vi isso antes. Eu só vi o verdadeiro produto acabado. Há pouco mais de 2 meses antes do Natal, o momento perfeito para mostrar a esse novato o que é realmente necessário para colocar esse conjunto nas lojas. Não é apenas cérebro e músculos. A maioria dos operários que fazem um trabalho pesado na linha de moldagem são mais de aço e plástico do que de carne e osso. A Lego utiliza uma frota robótica para encher os engradados com blocos. Robôs os colocam em um sistema transportador. Os engradados vão para uma sala de armazenamento enorme. Com todos esses blocos, eu provavelmente poderia reconstruir a minha própria casa. Seria incrível. Aqui, 4 guindastes robóticos percorrem 70 quilômetros de prateleiras para classificar pouco menos de 500 mil de caixas. Eu sou o maior admirador do inventor do guindaste robótico. É uma invenção surpreendente e altamente valiosa. Basta ver o que é possível automatizar. Se você faz coisas de forma inteligente e as gerencia de forma inteligente, é sempre uma experiência. Invenção é uma grande parte do trabalho na fábrica. Para incentivar a inovação e a flexibilidade, há uma equipe dedicada em tempo integral apenas para novas ideias de produção. Ela se chama Fábrica de Conceitos. A fábrica de conceitos é uma mini fábrica na grande fábrica, onde você pode experimentar algo totalmente novo antes de colocá-lo na grande fábrica. A equipe da Fábrica de Conceitos foi recentemente escolhida para resolver um único problema: como traduzir a experiência de construção em um jogo de tabuleiro. Isso significava inventar um novo tipo de dado.
Este é definitivamente o elemento mais complexo que já fizemos na história da Lego. Então, começamos a viagem por descobrir que tipo de dado é um dado Lego. Começamos construindo a partir do que já temos, mas que, obviamente, não é bom o suficiente. A empresa queria um dado com a construção embutida no projeto, mas o plástico duro fazia muito barulho. Felizmente, havia muito material de borracha à mão. A usina de moldagem faz mais de 300 milhões de pneus para seus conjuntos a cada ano. Só em números, é o maior fabricante de pneus do mundo. A ideia aqui é combinar as peças Lego e o material dos pneus, para que possamos obter o benefício dos blocos, podendo manter o núcleo. E nós conseguimos este som agradável de rolagem de dados. Mas envolver o plástico duro com a borracha macia não foi tão fácil. A fábrica de conceitos teve de criar o molde mais caro da fábrica. Para fazer um elemento como este com a qualidade da Lego, você tem que ter a máquina certa, a ferramenta apropriada e o equipamento correto. O que acontece primeiro é que os elementos no topo são moldados aqui. Esta parte é fechada. Ela se abre novamente e o robô pega o elemento e o coloca aqui embaixo. Isso fica moldado em cima e o que sai aqui é o elemento acabado. Um molde de 250 milhões de euros está finalmente trabalhando na fábrica. Eles esperam que este lance de dados compense. O molde do dado pode ser caro, mas isso não chega perto dos maiores investimentos da empresa. Este título pertence a um videogame ambicioso. Os conjuntos da Lego trabalham com dois dos impulsos mais fundamentais da criança, a construção e a dramatização. Agora, o fabricante de brinquedos está transferindo essa experiência de jogo para um ambiente computadorizado, em um jogo online chamado Universo Lego. É um modo de pegarmos o que está dentro da cabeça da criança e no quarto de brinquedos físico, onde você inventa todas essas histórias e as coloca para fora fisicamente e permitir que você faça isso no computador também. A grande questão é quando você vai para o espaço virtual, como traduzir o DNA da Lego para esse mundo. O Universo Lego é um MMOG, jogo online de multijogadores, o que significa que crianças do mundo todo podem jogar juntas online. Trata-se de crianças se juntando e brincando com os blocos Lego online. Basicamente, você pode se conectar com pessoas na China e com as pessoas nos Estados Unidos e partilhar a experiência de jogo conjuntamente. A construção de um jogo social online para crianças cria um desafio único. As fábricas de brinquedos mantêm os jogos seguros, evitando arestas pontiagudas e usando tinta atóxica. Para o videogame, eles precisavam de um jeito de manter as crianças seguras na internet. Como um pai, obviamente, é realmente importante que estejam seguros. E tem sido um verdadeiro desafio criar algo que seja livre e aberto e ainda seguro para as crianças. Então, nós nos certificamos de que sempre que criemos algo dentro do universo Lego, não podemos mostrar isso para o mundo a menos que seja aprovado por nossa equipe de moderação. Então, nós também criamos esse sistema de melhores amigos. Assim, se o Tommy é o vizinho do lado e você já o conhece, seu filho e seu melhor amigo também podem ser melhores amigos no jogo, mas não podem jogar com alguém que você não conheça. Então, você como pai está no controle e pode definir o cenário para com quem você quer jogar. Entre o design do jogo e funcionalidades de segurança infantil, um projeto dessas proporções precisa de um orçamento de Hollywood. O Universo Lego foi o maior investimento que o Grupo Lego já fez em um único produto, e isso é muito importante para nós, porque é como uma plataforma para a futura expansão no mundo digital. Mas mesmo com videogames de muitos milhões de dólares e jogos de tabuleiro complexos, as crianças ainda preferem os conjuntos clássicos. De volta à fábrica, os conjuntos de delegacia estão prontos para a fase 3, pintura e decoração. Os elementos deixam Billund em latas coloridas e viajam para a República Tcheca. A maior parte do embalamento e decoração acontece na pequena cidade de Kladno, nos arredores de Praga. Nós produzimos cerca de 35 a 40% do volume anual da Lego.
Quando é alta estação, como agora, 1,5 milhão de conjuntos Lego por semana. A fábrica de Cladno processa mais de 1 bilhão de peças por mês. As caixas passam por um sistema de triagem e são empilhadas em um depósito alto, como em Billund. Este sistema de triagem deixa a fábrica de Cladno pronta para embalar quase todos os conjuntos oferecidos pela Lego a qualquer momento. O conjunto da delegacia faz o seu caminho até a linha de decoração e aguarda sua vez sob a pintura. Cladno tem uma área de armazenamento de estoque de 9 horas no chão de fábrica para garantir que as linhas funcionem o tempo todo. O cão policial espera enquanto um técnico executa uma passagem para uma máquina de pintura chamada de 5 estrelas. A linha de decoração salienta a flexibilidade, tal como a planta de moldagem em Billund. A mesma máquina pode pintar um policial em 1 hora e um avião a jato na próxima. E assim que a mudança esteja completa, os decoradores podem começar a trabalhar com a tinta. Nós podemos decorar com este tipo de máquina aproximadamente 2.500 peças por hora. As máquinas de decoração são projetadas para manter as peças estáveis, enquanto pintam cada detalhe minúsculo. É como carimbar uma coisa em um documento, mais uma vez, de novo. Nós estamos dispostos a tomar esse passo extra e decorar. O menino não terá que colocar um adesivo minúsculo no lugar onde ele está esperando os olhos do cão. Vamos fazê-lo para ele e vai ficar lá para sempre. As linhas de pintura são onde o herói de todos os conjuntos ganha vida, a minifigura. Nasceu em 1974 e tomou a sua forma atual 4 anos depois. Em 1978, lançamos uma minifigura que era amarela e apenas sorria. Nenhuma raça, nenhuma religião, apenas uma figura sorridente. A minifigura foi um enorme sucesso e desempenhou vários papéis ao longo do tempo e vestiu muitas faces graças às máquinas de decoração. Suas plantas decoram mais de 250 milhões de minifiguras ao ano, o suficiente para estenderem-se dando as mãos de Billund até Boston. O mais novo conjunto de polícia tem as suas próprias minifiguras redesenhadas. As crianças realmente reconhecem algumas coisas estereotipadas. Então, se você olhar para esse cara, ele tem um dente de ouro aqui. E vê que é algo que realmente faz dele um assaltante. Ao mesmo tempo em que sua aparência despenteada e sua barba farão dele um ladrão. Foi isso que aprendemos a partir de testes com crianças. E o assaltante deste ano consegue um disfarce para sua fuga. Nós pensamos nessa pequena história em que o ladrão fugiu da prisão e depois conseguiu uma jaqueta para colocar sobre seu uniforme de presidiário. Então o desafio é que ele ainda deve ser visível, porque temos de ter certeza de que o uniforme listrado pode ser visto por baixo dela. Obviamente, crianças são crianças, e as pequenas peças coloridas de plástico estão fadadas a irem parar nas boquinhas. A empresa conta com pais para proteção contra sufocamento e a linha de produção para manter a pintura atóxica e difícil de remover. Cada produção é testada no que chamamos de teste de saliva. E o líquido é muito semelhante ao tipo de líquido que há na boca. E, basicamente, nós colocamos esses blocos nesse líquido e tentamos remover a pintura. Ela nunca sai. A delegacia recém-pintada vai para a 4ª fase, a linha de pré-embalagem. Trabalhadores preenchem manualmente cada máquina de triagem com um elemento correspondente. A linha de pré-embalagem divide as peças Lego para o conjunto de delegacia de polícia em pequenos grupos antes de entrarem nas caixas. Máquinas de classificação bem calibradas contam o número exato de peças, mantendo a linha em movimento em um ritmo rápido. O ar nas sacolas plásticas impede que as peças quebrem durante o transporte. Em velocidade máxima, a linha embala mais de 50 mil sacos por dia e começam a contagem de peças em cada saco rastreando os miligramas.
Cada cartucho passa por 6 posições de checagem de peso. Se o peso estiver fora do padrão, a verificação final tira o cartucho para verificação manual. O sistema tem de manter um ritmo constante em todas as linhas de pré-embalagem, especialmente durante esta época do ano. A Lego vende mais de 50% do seu volume nas 6 semanas que antecedem o Natal. Não há dúvida de que, particularmente nestas semanas, a pressão em todo o nosso sistema de negócio é enorme. Enorme. Quero dizer que precisamos embalar e despachar, sobretudo despachar tantos produtos todos os dias. E se houver alguma interrupção, é obviamente um grande problema para nós. Mas do outro extremo da planta de Cladno há uma pane. O sistema multimilionário de guindaste robótico normalmente classifica 500 caixas por hora, alimentando os elementos nas linhas de decoração e embalagem. Mas agora o sistema inteiro está quieto demais. Eu gostaria de perguntar aos nossos técnicos se eles podem fazer alguma manutenção nele. Enquanto correias transportadoras vazias aguardam os blocos, a equipe de logística luta para solucionar o problema. Parece haver uma falha de comunicação entre os computadores que planejam os movimentos dos blocos e os guindastes robóticos. O processo de produção tem um armazenamento embutido de 9 horas. A situação se torna mais grave a cada minuto. Precisamos resolver isso o mais rápido possível, imediatamente. Se o sistema não funcionar, por mais que a reserva de 9 horas, toda a instalação terá que reiniciar a produção. Grandes problemas não são inéditos para a Lego. Afinal, não muito tempo atrás, a empresa teve um problema muito sério. Durante os anos 90, nos mercados de brinquedos e crianças em geral, o comportamento mudou muito. À medida em que os videogames cresciam em popularidade, a Lego sofreu perdas por 11 anos consecutivos. Infelizmente, reagimos de muitas maneiras diferentes e às vezes de forma muito errada. Na pior fase, eles perderam 500 milhões de dólares em apenas 2 anos. E então, algo inusitado aconteceu. Fãs adultos hackearam o produto Lego mais vendido, o kit robótico Mindstorms. Mindstorms atraem fãs incondicionais, porque eles podem literalmente fazer as suas criações ganharem vida. Mais de 50% dos usuários de Mindstorms são adultos. Muitas empresas teriam levado os hackers para o tribunal, mas a Lego ofereceu os brinquedos para os hackers em troca de ideias. Percebemos que a codificação que fizeram era melhor do que a que tínhamos feito, então os convidamos e perguntamos o porquê. Disseram-nos que era porque adoravam a experiência Lego. Simplesmente acharam que o programa que tínhamos feito não era tão bom. Isso se encaixou bem em uma mudança geral no sentido de repensar as estratégias de negócios da empresa. Eles criaram novos produtos licenciados, incluindo o conjunto Star Wars, campeão de vendas e videogames. A Lego passou a hackear-se, agilizando a distribuição e desafiando designers a criarem um novo conjunto com peças existentes. A aposta valeu a pena. O Mindstorm NXT, lançado em 2006, bateu recordes de vendas. Para os conjuntos clássicos, eles reorientaram cada produto para uma experiência de construção. Em 2004, que foi uma espécie de momento decisivo para nós, dissemos que ousávamos acreditar que a construção era o que fazíamos melhor. Mas nós então a fizemos de uma forma contemporânea. De volta à fábrica da Lego em Kladno, na República Tcheca, os técnicos estão com um problema imediato. Eles estão tentando reiniciar o sistema de guindaste robótico. Oi, Carsten. Infelizmente, não conseguimos ter sucesso em reiniciar o sistema. Pelo menos agora, eles estão descobrindo a causa da avaria. O problema está em algum lugar entre a comunicação da República Tcheca e a Suíça, então o pessoal de TI tem de resolvê-lo. O sistema de triagem da fábrica é administrado por um departamento de TI na Suíça. Os trabalhadores da República Tcheca só podem esperar enquanto os técnicos suíços trabalham no problema remotamente.
Só restam 10 minutos para evitar que a linha de produção pare. O gerente da fábrica prepara-se para acionar o plano contra falhas. Traga-o para uma paleta existente que precisa pôr em... Se a área de produção ficar sem elementos, os funcionários mais experientes vão passar a treinar os funcionários novos. Nenhum tempo é desperdiçado nesta fábrica. Mas antes que o plano entre em ação, os robôs voltam a funcionar. Não foi meu melhor dia de trabalho aqui na Lego. Finalmente todo mundo está feliz. A produção tem o material e agora está tudo bem. A parada da fábrica foi evitada, mas os guindastes robóticos têm muito para pôr em dia. A fábrica de Kladno agora está de volta a toda velocidade. Os guindastes robóticos, a última parada na planta, embalagem final. A linha de embalagem tem máquinas automatizadas para encher conjuntos de quase qualquer tamanho e forma. Mas a delegacia de polícia é uma caixa de grandes dimensões, contendo 783 peças. Esse conjunto tem de ser embalado à mão. São necessárias 16 pessoas para embalar esta caixa, constantemente em uma pilha de 8 segundos. Portanto, a cada 8 segundos, uma caixa da delegacia de polícia sai da linha. Neste momento, estamos embalando em média 650 unidades por hora. Em velocidade máxima, a equipe embala 1 milhão de caixas por semana. Caixas totalmente embaladas são embrulhadas e carregadas em caminhões e atravessam a cidade para a fase final, distribuição. A Lego e a DHL fizeram uma parceria em 2005 para executar a maioria da distribuição global da Lego a partir de um único armazém. Este centro de distribuição é um mega CD, como chamamos. A menos que você venha aqui e veja, é difícil de descrever e muito menos compreender o volume que é controlado através dele. A quantidade de armazenamento que temos, as atividades que passam por esta instalação, é simplesmente imenso. O centro de distribuição da DHL estende-se por meio quilômetro e cobre 100 mil metros quadrados. São 14 campos de futebol. O site é o maior site na República Tcheca e provavelmente um dos maiores da Europa Central. É extremamente complexo lidar com o trabalho aqui. Lojas de brinquedos de todo o mundo fazem pedidos com os distribuidores da Lego, que fazem encomenda sob medida para cada mercado. Controlar a maior parte da distribuição global de um único local dá à empresa uma vantagem única. Se a procura por um certo conjunto aumenta, todo o sistema, da moldagem à distribuição, pode suprir essa demanda em apenas 10 dias. Um pequeno exército de operadores de empilhadeiras navega através de 140 mil postos de armazenamento para atender a enorme demanda. Este ano planejamos expedir mais de 120 milhões de conjuntos Lego. Após 18 meses de projeto e desenvolvimento, moldagem, classificação, decoração e embalagem e distribuição em escala gigante, o conjunto da Delegacia de Polícia da Lego passa por seu teste mais difícil. Um menino de 8 anos de idade. Ver seus rostos se iluminarem sorrindo, não dá para explicar como você se sente. Dá muito orgulho. Então é legal, é a melhor coisa. That's the best thing. Acho que parece um cão policial. Parece que realmente uma delegacia de polícia, de verdade. A aparência do conjunto funciona, mas a história é transmitida? Você pode abrir esses banheiros, que também é realmente incrível, porque então vocês podem brincar e fazer um monte de coisa. E então os assaltantes podem saltar para fora, e então ele foge. E o veredito? Minha parte preferida do conjunto Lego é a garagem, porque pode abrir e fechar, e acho que é muito bacana.
O mais importante com um jogo como este é quantos garotos nós vamos fazer felizes. Quantos meninos vão dizer, papai, olha, eu fiz esse carro. Então, ele vai ficar todo sorridente e feliz e vai poder brincar com o conjunto por muito tempo. O que as crianças não percebem é que o designer sênior colocou uma assinatura única no conjunto. Uma coisa que estamos fazendo na Cidade Lego são placas nos nossos carros e este carro diz TS. É, na verdade, meu nome, Torben Scott. Desde 1934, a Lego se reconstruiu muitas vezes e sobreviveu, transformando problemas em pontos fortes, dando às crianças de todas as idades novas formas de brincar bem, de sucatas de madeira até uma mega fábrica de brinquedos. Versão Marshmallow São Paulo.